Bom, então, meus amores, está gravando, fiquem super tranquilos em questão a isso, a gente vai disponibilizar na comunidade, se vocês autorizarem, tá bom? Depende do que vai acontecer aqui, né, Cláudio? Mas geralmente, antigamente, nós fazíamos por aqui, porque às vezes o profissional que conduzia esse processo apresentava algum slide ou gerava algum movimento de autoconhecimento, meditação. Eu amo estar conectada pelo Zoom ou pelo Meet, porque isso gera uma particularidade entre a gente, o Insta limita isso e olhar, né? Saber que vocês estão aqui, o olho no olho, mesmo às vezes com câmera fechada, tá tudo certo, mas é diferente. O Instagram gera um movimento maior, mas a minha intenção não é gerar esse movimento maior, é a gente crescer quanto pessoas, quanto profissionais, é a gente evoluir, é a gente não ter medo de se expor. Claro que às vezes dá aquele friozinho na barriga, poxa vida, isso que aconteceu no Instagram, caracas, que ódio! Mas amém, aconteceu. E aí, o que que a gente vai fazer com isso que aconteceu? Então, aqui estamos, né? Não paralisamos. E muitas das vezes a gente tem muito medo de agir para algo desconhecido. Eu vou sentir, o Cláudio vai sentir, a Karina vai sentir, a Gretchen vai sentir, a Vivian também. Mas quanto mais expormos ao que queremos viver, mais teremos uma adaptação e uma mudança de realidade. A nossa constância vai gerando a desconstrução de algumas crenças e vai performando a gente no caminho onde a gente quer chegar. Então, o tema dessa live de hoje é da mentalidade CLT para a mentalidade empreendedora e como a PNL pode ressignificar tudo isso, onde ela pode trilhar caminhos para poder levar a gente ao sucesso que a gente deseja. Sucesso para mim é uma coisa, sucesso para o Cláudio é outra, sucesso para a Gretchen e para a Vi é outra, para a Karina também é outra, mas o que é sucesso para mim me facilita na desconstrução do que eu preciso viver, do que eu preciso lapidar para poder chegar no meu melhor potencial, aquilo que eu vou buscando. E entendam que o nosso melhor potencial, por mais que a gente chegue onde a gente quer chegar, a gente geralmente, e o que também abre portas para esse processo contínuo e constante do desenvolvimento, é a gente sempre pensar em algo maior, em algo melhor, porque isso nos cresce como pessoa, como profissional e, enfim, performa os nossos resultados. O que a gente busca, na verdade, não é uma performance, é uma melhor qualidade de vida, é leveza para os nossos processos, é a gente transbordar na vida do outro com muito mais amor, com muito mais conexão, trazendo mais sentido e não sentindo aquele peso, aquela sobrecarga. Então, é esse o caminho pelo qual estamos trilhando. Meu amigo, vou passar a voz para você mais uma vez. Não vai acontecer nada, já fiz aqui uma reza brava. Papai do céu está a nosso favor. E o ruim é quando a gente não entende, né? Então, quando a gente leva fatores que a gente possa entender o que aconteceu, acho que fica até melhor, né? Então, se apresente, Cláudio. Então, pessoal, acho que quase todo mundo me conhece, né? Meu nome é Cláudio, sou enfermeiro já há bastante tempo, tem mais de 20 anos aí. E nessa minha trajetória, nessa minha jornada, encontrei a Patrícia há uns anos atrás. Oi, amor. Olha quem veio me dar um beijo. Ah, que princesa! Que linda! Ó, meu coraçãozinho para você. Fofinha. E, e desde então, sempre trabalhando em hospital, né? Terapia intensiva foi a minha vida durante muito tempo. É, E aí, me especializei em saúde coletiva, me especializei em controle de infecção hospitalar, e estamos aí. Aí chegou aquele momento da gente repensar um pouco na vida, né, na nossa trajetória, o que a gente quer para o dia de amanhã. Será que esse mundo CLT ele vai garantir aquilo que eu almejo para mim, para minha família? E a gente começa a pensar. E aí veio a Patrícia, jogou uma bomba no meu colo Toma. e vamos lá e vamos pensar, né? E aí eu comecei a pensar que a psicanálise poderia ser uma saída, não só por ser uma saída que eu pudesse trabalhar fora do CLT,
mas também é um assunto que eu gosto, né? Que eu gosto bastante, além das terapias integrativas. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como a gente vai mudar essa chavinha, o que que a gente pode fazer né, uma reprogramação mesmo na nossa cabeça, na cabeça do próximo aí, o que que a gente pode fazer para mudar essa chavinha e a gente começar a galgar aí o caminho do empreendedorismo. Hoje eu atuo ainda num hospital público, lá em Barueri, um hospital novo, e estou fazendo essa transição de carreira aí, né? Então, atendo alguns pacientes, faço algumas consultorias, mas eu não pude ainda é, virar a chavinha da liberdade aí para o CLT ainda. Mas Perfeito, um vamos. processo, né, meu amigo? Gente, olha que interessante isso que ele trouxe. Com muita humildade, né? Ele está vivendo a jornada CLT, está construindo o seu caminho de liberdade para uma prosperidade. A prosperidade, ela não é somente financeira, é o seu estilo de vida que você vem buscando ali, uma liberdade para poder viver disso em abundância, e isso é maravilhoso. Então, o primeiro de tudo é virar a chave. A chave, muitas das vezes, ela demora um pouquinho para virar. Por que que demora? Existe toda uma programação para isso. Existem caminhos para isso, mas a primeira é estarmos abertos. Estamos abertos a isso? Estamos sendo humildes para poder aprender com quem está um passo à frente, independente de 1 ou 10 passos à frente. Somos flexíveis para poder viver processos de mudanças. Por quê? A primeira chave é essa: aceitar, querer, estar aberto, ser flexível, ser ensinável, ter a humildade, pedir ajuda. Essa é a primeira fase do processo. Aí, Papai do Céu vai trazer algo para poder virar ainda muito mais essa chave. Perfeito. Não é quando a nossa chave vira que a gente vai fazer todas as mudanças. Não é. Só a mudança da mentalidade já é libertador, porque quando a nossa chave muda, tudo muda, as nossas decisões mudam, o nosso comportamento muda. E quando isso muda, o que que fica? Agora eu preciso construir. E independente do tempo que levar, que seja 6 meses, que seja um ano, que seja 15 dias, que seja 5 anos, gente, tudo que a gente constrói dá frutos positivos ou negativos. Vocês acreditam que o que vocês estão construindo é negativo? Jamais, né? Então, às vezes, a gente fica se perguntando para Deus, né? Deus, por quê? Por que tanto tempo? Por que que eu tô sofrendo? E assim, valorizar esse processo é muito bom. Por quê? Qual que é a tendência do. Eita, tô roubando sua voz aqui, né, Cláudio? Mas calma aí que eu já passo a bola para você. Por que que o profissional de saúde, ele demora tanto para virar a chave? Porque nós somos autossuficientes. E a autossuficiência nos torna arrogantes, nos torna nariz empinado, eleva o nosso ego, porque a gente tem 10 pós. Desculpa, grande merda. Desculpa, gente. Por que que eu tô falando isso? Porque eu tenho 6 pós e nenhuma delas fez com que eu virasse a chave, fez com que eu olhasse o mundo de forma diferente, fez com que eu olhasse as pessoas de forma diferente. Claro que eu sempre quis transbordar na vida das pessoas, assim como o Cláudio, assim como a Karina, assim como o Cinder, a Vi, Stephanie, a Gretchen, todos nós buscamos isso. Só que se a gente não viver o processo de transformação de dentro para fora, como que eu ajudo o outro? Gente, sabe aquele nutricionista que é obeso e vai te dar ali uma receita? Duas coisas, tá? A primeira de todas é o nosso julgamento, isso é fato. Existem diversas situações para que aquela pessoa seja obesa e tá tudo certo, mas a primeira, eu falo, cara, estranho, né? Uma nutricionista obesa me dando uma receita fit, por que que ela não é assim? Não tem como, gente, somos todos seres humanos.
Então, reprogramar a nossa mente, ficar curiosa para poder entender por que que ela é nutricionista, por que que ela é obesa e por que que ela está, né, pedindo para eu poder seguir ali. De primeira instância, a gente não vai ter essa conexão. Se a gente for curioso, que é a mudança de mentalidade, sim. E aí depois eu posso até entender o processo dela, mas primeiro eu também tenho que olhar o meu. Mas se eu entendo que o comportamento dela não condiz com aquilo que ela fala, é a congruência. Por isso que buscamos empreender. Porque a gente passa pelo processo de transformação, passamos a ser congruentes com aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz e aquilo que a gente orienta, para depois ensinar o outro a viver o processo. Então a gente aprende sim a olhar para dentro, a gente aprende sim a ser mais humilde, a gente aprende sim que só falar para o paciente é fácil, você vai fazer isso, isso e aquilo. Será? Será que é fácil? Será que é fácil parar de fumar? Será que é fácil emagrecer 30 quilos? Será que é fácil ir para academia? Será que é fácil? Tudo com força de vontade acontece. Será que existe essa transformação somente na força da vontade? Será? Então tem tantos serás aí nesse processo e a gente só fica com aquilo que está julgando a pessoa, o outro. Então a gente, mas isso é fácil, isso eu faço. E a gente não olha o outro, o processo do outro. Então reprogramar a nossa mente está muito mais ligado a essa mudança da nossa mentalidade do que a mentalidade do outro. O outro é o outro, sempre, sempre vai ser o outro sempre será o outro até que ele viva o processo dele. O nosso processo é diferente, a nossa transformação é diferente. O quanto a gente vai impactar na vida de outras pessoas também é diferente. Meu amigo, continua. Vou passar para você, mas antes de passar para você, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Para você condizer aí com a sua realidade. Ô, Cláudio, é, por que você acredita que vários profissionais de saúde têm essa dificuldade de prosperarem? Vivendo aí, falando do PNL mesmo, correlacionando, na verdade. Olha, na verdade, Paty, você respondeu ela no começo da sua explanação. A gente Hum, fica condicionado ao que o CLT proporciona. Se a gente parar para pensar, assim, não parar para pensar, mas se a gente for responder de bate-pronto, ele faz o quê? Ele dá conforto, ele dá segurança, né? E hoje a gente acaba procurando segurança, procurando conforto. Então, assim, eu acho que quando nós pensamos nessa questão, logo que a resposta, né, que a pergunta apareça, é mais ou menos isso que eu pensaria e que outras pessoas também pensariam, né? Só que aí a gente, depois de estudar um pouquinho, de conhecer um pouquinho o CLT e o empreendedorismo, então aí eu acho que é o momento que a chavinha começa a mudar, né? sim, é Olha, verdade. e é um caminho que eu posso me começar a me aventurar, né? Como aconteceu comigo, com você, quando a gente participou, né, do marketing multinível. Então, assim, foi nesse momento que, opa, peraí, tem outro mundo lá fora. Não é só esse que eu estou vivendo aqui. Não é só na força do ódio, né, Não é Cláudio? só do ódio. Oi, gente, vocês acreditam que eu achava lindo eu trabalhar em 3 empregos? Que eu achava lindo eu não ter tempo? Que eu achava lindo não poder respirar? Eu achava lindo não poder escolher minhas férias? E a gente tem que seguir isso daqui? Não é sobre o quanto a gente está prosperando, o quanto a gente está pensando, na verdade, em quantidade, porque a gente não pensa em qualidade, a gente até quer. A gente até quer. E dentro do mundo da CLT, a gente leva muita porrada. A gente leva tanta porrada que a gente acostuma a levar porrada. E o dia que a gente não leva porrada, a gente fica assim: caracas, eu não levei uma porradinha hoje. Caracas, tô sentindo falta de levar essa porrada. Não tá normal isso daí. A gente quer levar a porrada. Que horror! Meu Deus, que horror! Então, quando a gente acaba se conectando com pessoas de outros setores, ou até mesmo do mesmo setor, e que te apresenta
um mundo de negócio diferente, um modelo de negócio diferente, pessoas que pensam diferente, pessoas que não vão te sobrecarregar somente cobrando, cobrando, cobrando e batendo meta, e aquela reunião que tem que ser em 1 hora e não existe uma risada e só existe cobrança. Gente, dentro do âmbito hospitalar é muita seriedade, e eu concordo. Só que dentro dessa seriedade não existe uma leveza no processo, tem que existir. O mundo está em ruídos lá fora. O mundo está pegando fogo lá fora. E o que que nos faz comportar, nos comportarmos da forma como estamos nos comportando agora nesse exato momento, com leveza, com paz, tendo essa troca maravilhosa, em busca de desenvolvimento, de grandes aprendizados. Ó, o mundo está pegando fogo lá fora. Só que nós estamos aqui focados no que a gente pode gerar de transformação para diminuir os ruídos lá fora. Então, quando a gente está dentro da CLT, que é lindo, é maravilhoso, dá muita oportunidade, liderança performada, isso é muito gostoso. Mas quando a gente pensa no que é gostoso e a gente compara naquilo que nos machuca, tem coisa que muito mais machuca do que traz benefícios para nós. Então, a gente não está aqui para poder falar mal da CLT, mas a gente está aqui para poder falar que existe um caminho melhor e o posicionamento que facilita esse caminho gera uma construção de resultados melhores que a semente que estamos plantando, semeando, colheremos de forma diferente daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10. É sobre isso. O que que faz a gente virar essa chave? Isso daqui, ó, que está acontecendo agora. Sermos permissivos, abrirmos espaço na nossa agenda. Antigamente eu fazia essa conexão aqui, ó, lavando louça, lavando roupa, dando banho na filha, socorro, vamos tirar uma foto. Ai, meu Deus, eu tô de pijama, Senhor, né? Mas eu estava sendo permissiva para aquele momento, para o novo entrar na minha mentalidade. Então, a programação neurolinguística, ela faz muito sobre isso. E tem momentos que é da água pro vinho, porque a dor, ela tá tão latente, tá, 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 tá. Cara, virou. Então, existem pessoas que vivem processo de jornada de transformação da noite pro dia, sim. Só que muitas outras não. É um processo. Só que esse processo ele só vai acontecer quando a gente permite viver esse processo, de estarmos conectadas, de perder, ó aqui ó, fala o termo entre aspas, eu estou investindo no meu tempo conectando com pessoas de valor, que têm uma mentalidade diferente, que têm conexão pela qual a jornada que eu vivo não me oferece. Então, o quanto eu estou aberto, o quanto eu estou disposto e o quanto eu busco viver essa realidade de transformação. Porque muitas vezes não é só o dinheiro. Por exemplo, lá no marketing multinível é muita grana rolando, é muita. E muitas pessoas permanecem não é pelo dinheiro, é pela conexão, é pelo movimento, é o quanto essas pessoas crescem. E todas as pessoas que saem do modelo do marketing multinível não volta para o seu estado atual, não volta. Não volta, porque a mente expande tanto que ela não aceita continuar fazendo o resto da vida o que ela está fazendo. Ela vai implementar alguma outra coisa. Ela vai vender alguma outra coisa, ela vai se conectar, fazer networking com alguma outra ponte, ela vai fazer algo social e voluntário. Enfim, ela vai gerar movimento para a vida dela. E o movimento que a gente gera para a nossa vida é o que transcende o nosso propósito. É o propósito de estarmos aqui hoje. O que que a gente busca nesse propósito de estarmos unidos aqui hoje? De caminharmos juntos, de evoluirmos juntos, de prosperarmos juntos em qualidade de vida, em financeiro, em relações mais saudáveis. Isso é muito gostoso. É, lá no evento que nós fizemos, caracas, foi uma egrégora, a presença de Deus do início ao fim. Por quê, gente? Por que vocês acreditam que foi essa egrégora? Não existiu cobrança para estarmos ali. Foi leve do começo ao fim. A única coisa que exigiu foi o nosso movimento e a nossa entrega de estarmos ali naquele processo. Então foi algo muito maravilhoso. Então, quando a gente sabe que esses ambientes, que essas pessoas carregam isso, por que não estar? A gente faz questão de estar, não é verdade, Cláudio? Olha o Exatamente. quanto muda a nossa mentalidade. É indescritível viver esse processo, indescritível. Meu amigo, o que que você acredita que muitos profissionais estão ainda presos
nessa mente escassa. E quando eu falo de escassa, não é o financeiro. O que que você acredita que ainda prende essa galera? Passado, né? O passado prende bastante, então a gente precisa se libertar do passado. Exatamente, meu Deus, é Urgente. verdade. Ô, gente, nossa mente ainda dá uma bugada. Sabe por quê? Essa questão do passado, ela é tão forte e tão presente, o passado, ele é tão presente na nossa vida, na nossa realidade. Uma porque são vários traumas. É a nossa criança, né, Karina, cutucando, deixa ela sair. E uma outra questão é que a gente Com aprendeu certeza. dessa forma, né? Então, os nossos pais batiam naquela mesma tecla. As pessoas que nos formaram como seres, né, profissionais, de relacionais, enfim, também bateram naquela tecla. O mundo é isso, pá. A profissão é isso, pá. A realidade com a sua família é essa, pá. A realidade no relacionamento é essa, pá. Então você só acredita naquilo, no que as pessoas falam e também o que você viu. Não é só no que falam, é no que falam e o que vivemos. E o que Príncipe, vivemos, ele é muito mais forte do que as pessoas falam. Claro que quando tá ali no seu dia a dia, nós somos a média das 5 pessoas que estão conectadas com a gente. Essa média de relação está boa? Está saudável? Ou a gente está num ambiente tóxico? Porque às vezes a gente está num ambiente tóxico dentro da nossa casa. De verdade. Eu vivo isso todos os dias. Todos os dias orando a Deus para que toque no coração do meu marido, para ele poder viver o mesmo processo que eu vivi. Levou 5 anos para ele poder fazer um curso de inteligência emocional que eu fiz, para ele poder entender o que eu já tinha vivido há 5 anos atrás. Então, não é fácil, gente, quando a gente expande muito e a nossa família continua naquele mundo. Então, sim, estamos com as melhores pessoas, com as pessoas que mais amamos, mas elas ainda não viveram o que a gente ainda viveu. Então, é difícil mesmo trazer essas pessoas para nossa realidade. Então, querendo ou não, é tóxico para gente que já expandiu. Então, o que fazer para não matar as pessoas que estão dentro da nossa casa? Porque o vizinho é fácil, é só parar de olhar na cara, né? Apesar de eu, Patrícia, sou muito relacional. Eu não corto amizades assim. Tem que fazer muito para eu cortar, de verdade. Mas enfim, vai ter momentos que a gente vai precisar cortar e tá tudo bem. Mas como é que eu corto uma relação com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com meus filhos? Não tem como. Então, a gente pensar também que nós somos o canal, que nós somos a resposta, que nós nascemos para poder transcender e puxar essa galera com a gente, independente dos chiados, dos ruídos que às vezes não está lá fora, está dentro de casa, gente, é extremamente desafiador. Mas o quanto eu estou disposta a mudar primeiro em mim, depois eles e depois lá fora. Olha, olha a cadeia, olha o ciclo. E a PNL, ela vem muito de encontro a isso. Fala um pouquinho mais, Cláudio, como que a PNL poderia ajudar nesse processo de transformação? Porque uma, gente, é vivermos a transformação somente pela dor, tá? Dor e desejo, só que a dor bate muito mais. E a PNL, Cláudio, conta aí um pouquinho mais. Como que facilita então, esse caminho? o que é a PNL, na verdade, né? São padrões. Então, assim, a gente tem uma programação, um padrão mental de comportamentos que nós aprendemos ao longo da vida, que foi isso que você falou agora há pouco, né? O que a gente vivenciou, o que nós ouvimos. Então, assim, isso é um padrão e a gente precisa quebrar. E por que que a gente fala de neuro, né? Que é a relação entre pensamentos e emoções, né? Ali como é que o cérebro funciona mesmo. E a linguística, né? Como a linguagem molda a maneira como interpretamos a realidade. Então, assim, ela avalia como pensamos, como sentimos, o que falamos, né? Seja conosco, seja com outros, né? E pega toda essa influência. Então, Muito assim, bom, é uma conexão dos três, né? Programação mental, aquilo que a gente fala, aquilo que o nosso cérebro registrou, e a gente muito precisa bom. quebrar esses padrões. Muito bom. Gente, vocês percebem que não é falta de capacidade?
Às vezes a gente fica com aquela dor nojenta, não é verdade? E não é a falta de capacidade, não é a falta de merecimento, é o sentimento que a gente carrega, a emoção que a gente carrega mas no fundo, no fundo, não é. É o que formou a gente. Então, aceitar desconstruir como um vaso na mão do oleiro é extremamente importante. Então, quando a gente faz ali as nossas orações, Senhor, eis-me aqui para esse processo, é ter a certeza de que a gente vai descer até o nível mais baixo, para ele poder reconstruir a nossa mentalidade, para ele reconstruir a nossa história, para ele poder reconstruir aquilo que a gente enxerga como um futuro maravilhoso. Sim, E muitas das vezes, quando não há essa permissão, não há essa flexibilidade, jamais tem condições da gente poder viver esse algo extraordinário. Hoje eu cobro R$ 50 numa consulta. Será que amanhã eu vou ter, se eu não quebrar a minha crença, será que amanhã eu vou conseguir cobrar 300? O amanhã que eu digo pode ser quanto amanhã, quanto daqui 10 dias, quanto daqui 6 meses, quanto daqui um ano. Então, a crença de capacidade, ela existe, mas não é a falta dela. Não é. Caracas, eu não quero desmerecer as minhas 6 pós. Jamais. Nem a de vocês. Quando eu falo que a 6 pós não me trouxe ali o que eu queria, a gente fala porque é uma realidade, tá? Nenhuma das 6 pós que eu fiz me colocou aqui, ó. Mas o desejo de me capacitar, sim. De me desenvolver, sim. De crescer na enfermagem, óbvio. Óbvio, senão eu não teria crescido. Alguém cresce no mundo da enfermagem sem fazer pós? Não cresce. Então, quanto mais, melhor. Vamos reprogramar isso? Se eu fizer uma e talvez uma segunda que potencialize essa primeira, será que eu não vou ter um sucesso fodástico? Quanto no mundo empreendedor, quanto no intra-hospitalar? Talvez se eu fizer um curso de inteligência emocional e quebrar várias crenças, reprogramar a minha mente, não é o suficiente para eu poder voar, para eu resgatar minha essência, minha identidade, firmada na rocha. Talvez se eu não fizer uma pós naquilo que eu quero e ler a Bíblia, talvez já não muda tudo isso. Ou ler algum livro, ou estar conectada com uma pessoa de mentalidade de sucesso. Nós aqui todos temos mentalidade de sucesso. Por mais que você ache que você não tem ali, não sou merecedora, não sou capaz ainda, gente, claro que é. Olha onde nós estamos. Olha lá, 10 anos atrás, 15, 20, de onde nós viemos, onde nós estamos e o que que a gente almeja. Eu não tenho dúvida de que eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu não tenho dúvida de que o Cláudio vai chegar, de que a Karina vai chegar, de que a Gretchen, a Vivian, o Cinder, a Stephanie vai chegar. Mas qual direção estamos? Com quem estamos conectados? O que estamos ouvindo? O que estamos lendo? Quais passos em direção a esses sonhos estamos dando para reprogramar a minha mente, para me sentir merecedora, para me sentir capaz? Cobrar R$ 300 uma consulta não é rasgar o paciente, é se sentir merecedor, de entender que o que nós estamos fazendo para o outro, outra pessoa não faria melhor. Outra pessoa não traria uma transformação na jornada desse potencial cliente-paciente. Ô, gente, vocês acreditam que eu fui numa imersão esse final de semana, eu e a Karina, de vendas? E aí a mentoria desse mentor, que a gente vai tomar a decisão amanhã, é 33 mil. Ai, ai, ai. Ai, Jesus. Aí vocês me perguntam, você tem esse dinheiro? Claro que não, 33 mil hoje é mais caro do que meu carro. Não, não temos. Mas é tomada de decisão que a gente tem que fazer Exatamente. para dar, avançar. Exatamente. Olha a PNL pura aqui. Olha a quebra de crença pura. Porque amanhã eu vou falar, meu amigo, o que que você vai fazer aí para me ajudar? Porque eu quero.
Eu me sinto merecedora, por Deus que está no céu. Há 2 anos atrás eu teria para dar à vista. Mas eu abri mão de um salário de 30 mil para viver o que eu estou vivendo hoje. E estou construindo tudo. Tudo do zero. Tudo do zero. Meu marido tá aqui, ó, na minha mão. Às vezes eu quero matar ele. Eu falo, "Ai, ele tá segurando a minha mão, ele me ama." Eu também amo ele, gente. Mas enfim, não é o quanto a gente tem na nossa conta bancária. Não é sobre isso, nunca vai ser sobre isso, gente. Tem hora que é desesperador. Mas reprogramar a nossa mente por uma paz interior é entender que o mundo está pegando fogo lá fora, mas eu não vou deixar fazer com que isso entre dentro de mim. Tá pegando fogo dentro de casa. Calma, respira, pensa. O que que eu poderia fazer agora? Lá no hospital a gente não pensa tanto. Caracas, o quanto a gente já faz no hospital? Quantos BO a gente resolve? Chega no final do dia, caracas, olha o que eu resolvi, Senhor. Só que a gente não pensa sobre isso. Não pensa. Às vezes a gente vai resolver um BO tão gigantesco que rolaria um processo. E a gente não valoriza isso. O quanto a gente é foda. O quanto a gente faz e acontece. E por que que no mundo empreendedor seria diferente? Não é diferente. Ô, Cláudio, quais são as oportunidades que você enxerga aí, meu irmão, no mundo empreendedor? Olha, tem bastante, né? Eu queria fazer um exercício com vocês. Será quanto tempo a gente ainda tem, Paty? Ué, meu amigo, simbora. Então vamos lá. Gente, vamos pensar assim numa situação, né? Imagine que você acorda amanhã, abre o seu celular e descobre que você perdeu seu emprego. Sem aviso, sem planejamento, né? Puxa, o que que eu vou fazer da vida agora? Se isso acontecer amanhã, nós estaríamos preparados? Né? Pensando aí que todos nós ainda trilhamos, né? O nosso caminho aí ser, né? CLT. E essa pergunta, de verdade, não é para gerar incômodo, não, no sentido de acomodar, né? Mas da gente se movimentar. Então, assim, hoje, realmente, não basta a gente ser um bom profissional, ter 2 milhões de pós-graduação, né? E que nós vamos, que vai sustentar aquilo que a gente almeja para nossa família. Então, por exemplo, acho que eu tenho 6 ou 7 pós-graduações e ela financeiramente não me agregou em nada, né? Com 0 pós, o salário do enfermeiro é X, com 10 é X. Não É muda X, é. muito. Então, assim, esse modelo CLT, como a gente falou, ele acaba trazendo para a gente uma segurança que é aparente, né? Como a gente já falou, é uma rotina previsível, ou seja, eu tenho que entrar às 7, vou sair às 7, amanhã eu não trabalho, minha folga é na sexta, minha folga é na quinta. Então, assim, você consegue se planejar aí com relação a isso, então é uma segurança aparente mesmo, a rotina previsível. E depende do salário fixo, né? Por que que a Patrícia, 2, 3 anos atrás, trabalhava em 3 empregos? Então, assim, ela monetizava Maluca. bastante, trazia dinheiro, mas ela não vivia o que ela proporcionava à família. Então, assim, isso é saudável? Não, não é saudável, né? Porque o bem mais importante quem é? É a gente, é a Patrícia que não está lá curtindo a família. E isso a gente pensa no quê? Nas crenças limitantes que nós tivemos lá, que nós ouvimos, que nós vimos, então vem que empreender é arriscado, que eu não nasci para vender, que eu não sei administrar o negócio, que eu posso perder tudo de uma hora para outra, né? Eu já vivi essas crenças limitantes aí algumas vezes. Então, assim, se nós permitirmos, elas vão se perpetuar aí e a gente precisa realmente dar uma guinada, né? E voltando, quando a Patrícia perguntou sobre a PNL, né, o que que é, então, assim, é a programação neurolinguística, o que? A gente vai mudar os nossos padrões mentais, mudar os nossos pensamentos e mudar como a gente fala. Então, assim, é,
Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pensa em difícil e desafio, quando você fala em difícil, o nosso cérebro ele entende, é difícil, eu não vou atrás. Quando você fala que isso aqui é desafiador, o nosso cérebro muda a chavinha, ele fala, puxa, é desafiador, isso não significa que eu não vou conseguir fazer nada, que eu não vou conseguir cumprir o desafio. Então, assim, é mudar algumas questões, algumas palavras simples, né, que a gente consegue ir reprogramando o nosso cérebro. Então, assim, olha, nosso time lá da comunidade, todos os profissionais do nosso time são guerreiros, né? Quando você pensa em guerreiro, você pensa em quê? Em guerra. Eu vou para brigar, eu vou para fazer, vou para acontecer. Quando a gente muda isso e falar o time da Como Sol, a comunidade Como Sol, o time é o quê? O time é vitorioso, o time é vencedor. Por quê? Ele conseguiu cumprir aquele desafio que você impôs para o cérebro e aí tá conseguindo almejar aquilo que você quer. Então, assim, são essas palavrinhas, essas coisas que você consegue mudar no seu cérebro e as coisas realmente elas acabam mudando o que na Sentido, novo qualidade. sentido. Não entendi. Dá novo sentido, né? Novo sentido. Então, assim, são coisas pequenas que às vezes a gente fala assim, isso aqui não é nada, mas sim, é tudo, né? Pensa, difícil ou desafiador. Eu prefiro um desafio do que uma dificuldade, né? Opa, com E aí, certeza. o nosso cérebro, ele cria resultado. E como que ele cria resultado? Juntando aí o nosso pensamento, a nossa emoção e a nossa ação. Puxa, a vida é difícil, é monótono. Até quando a gente fala, percebe, né? E aí, qual que é a ação? Esmorecer, né? Então, assim, se você pensa, em desafio, Patrícia gosta de desafio. Então, assim, quando você dá um desafio para ela não vai ficar preocupada se ela vai resolver, ela vai tentar resolver, porque o desafio motiva. Então aí vem a emoção qual que é? É aquela de proatividade, de querer fazer, de querer mostrar, de querer acontecer. E o resultado não vai ser diferente de você ter cumprido o desafio, ter chegado ao objetivo que você busca, né? Então, assim, a PNL, ela ressignifica, né? Ela transforma o erro em aprendizado, e a gente tem uma ferramenta que todo mundo faz, mas a gente não fala, que é a modelagem, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, que é o copia e cola mesmo. Então, assim, hoje, o que que a gente precisa buscar? Eu quero, que nem quando eu fui partir para a área da psicanálise, o que que eu comecei a ver? O que as pessoas falam no YouTube, o que as pessoas falam sobre a psicanálise no TikTok. Eu vou copiar? Eu vou fazer exatamente igual? Não, não vou fazer exatamente igual. Eu vou usar aquilo como modelo. Isso é feio? Não. É o que está dando resultado na mídia? É. Então é aí que eu preciso ir atrás. Então, assim, essas questões assim que parecem pequenas, mas elas não são. Quando chega no resultado final, naquele objetivo que você alcançou, você reprogramou seu cérebro como um todo, entendeu? Então, assim, essas ferramentas são muito importantes. E a visualização, né? Você criar mentalmente aquilo que você quer construir. Então, quando eu criei o Instituto, com base em tudo que eu aprendi com a Patrícia, eu já visualizei ele funcionando, o ambiente aberto, eu recebendo meus pacientes, agregando outros profissionais para fazer parte do time. Então, assim, quando você cria essa visualização e projeta isso, você acaba buscando. Isso também foi uma coisa que eu aprendi no marketing multinível. Coloca na parede, na porta do quarto, que toda vez que você sair, você vai ver aquilo que você quer, né? E parece que eu ouço ainda o meu antigo Líder, mentor, meu antigo líder, falando sobre isso. E que é verdade, legal. porque você se programa, você olha aquilo todos os dias. Eu quero um carro novo. Eu tenho um exemplo no hospital mesmo.
uma colega, ela colocou uma foto, se eu não me engano, era de uma Jeep Compass no celular, onde todo mundo tem hoje foto do filho, do marido, da esposa, do cachorro, do gado papagaio. Ela tinha foto do carro. E eu perguntei para ela, eu falei, nossa, seu carro é bonito, né? E aí ela falou, não é meu carro ainda, mas eu estou buscando. E toda vez que eu acendo a tela do meu celular, eu enxergo que esse é o meu objetivo e eu vou atrás. Ou seja, Incrível. ela reprogramou o cérebro dela para almejar aquilo. E dito e feito, no final daquele ano, realmente ela virou e falou: olha, valeu muito ver a foto do carro todo dia, porque hoje eu conquistei. Então, assim, Nossa, pequenas ações que você coloca em prática e que realmente traz um benefício, que realmente você consegue conquistar o objetivo. Lembra, pode parecer difícil, mas não é difícil, é desafiador, né? Então, assim, eu acho que essas técnicas de você ressignificar aquilo que você vivenciou no passado, aquilo que você ouviu, é importante. Hoje, modelar, eu acho que para quem está pensando em sair do CLT, tem uma gama de oportunidades aí fora e que elas trazem muitas, como é que falam? Muitas informações. sim. O que eu vou fazer? Puxa, eu sou enfermeiro, eu vou fazer o quê? Eu tenho 6 pós, mas as 6 pós que eu tenho, elas não me dão um direcionamento nenhum se não for para trabalhar dentro do hospital, né? Então, assim, eu vou modelar, eu vou ver o que está sendo eficiente para algumas pessoas, o que elas estão falando. Então, assim, não vou copiar, mas eu vou modelar, né? E isso muda mesmo. Quer Olha, complementar? eu quero. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma profissional que fez mentoria com a gente, é a Carla. Ela é esposa do doutor Danilo, conheci ele no Instituto Brasileiro Coach. Ele falou: Você tem que conhecer minha mulher. Ela também é enfermeira e ela tá um pouco perdida porque ela quer empreender, mas não sabe no que e tá, nananã. Então, se vocês entrarem, é consultoria.carla Renata. Ela está na nossa comunidade. Nós geramos movimentos, geramos ações. Olha como ela está posicionada hoje, hein? Ela trabalha no Corém de Vitória. Gente, é de arrepiar. Ela está posicionada como enfermeira, perita judicial e extrajudicial. Olha o poder que ela não enxergava, que ela se posicionou atuando no Corém. Quem com uma mentalidade atuando no Corém vai pensar em empreender? Então, ela está posicionada desta forma, como enfermeira perita judicial e extrajudicial. Cara, como é que eu vou empreender com isso? E deixa eu falar que um atendimento como consultora de perita, ela pode cobrar R$ 5.000 para ficar 2 horas dando consultoria só, de 5 a 12, tá? Os 5 eu tô chutando bem baixo, é para ela começar. Então, tudo é possível, gente. É claro que existem situações que é muito mais desafiadoras no sentido de questão de maturidade de tempo. Eu, Patrícia, estou posicionando a Patrícia mentora e a como sol, são dois caminhos. Caraca, socorro. Vocês estão entendendo? Ao invés de eu seguir um caminho só, tô na CLT e comecei a empreender. Não, não, eu já quis empreender nos dois. Então, assim, tô vivendo o processo, amém, só coisas boas. Tô muito feliz com meus resultados. Muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal para eu, caraca, devia ter crescido muito mais. Calma, filha. Você, né? Poxa vida, perdi minha mãezinha, meu bem mais precioso ali, ô Senhor. Então, houveram muitos momentos que eu paralisei, diminuí muito, não deixei de produzir, mas que me distanciaram de alguns resultados. E eu sou tão grata, porque talvez se eu não tivesse respirado, talvez eu tivesse seguido por um outro caminho. Então, pensem no que vocês estão fazendo como algo que pode alavancar. Então, realmente nada é impossível, mas, por exemplo, nossa, quero ser igual essa Carla. Você tem a pós que ela fez? Você está trabalhando com o que ela trabalha? Não. Ela vai chegar bem mais rápido.
Mas não é impossível para você que não tem a pós e não trabalha, porque você pode conseguir o trabalho e você pode fazer a pós, só vai demorar um pouco mais de tempo. Então, é o quanto nossa mentalidade está preparada para poder dar passos e entender que esse passo ele vai levar tempo e tá tudo certo. Uma coisa que eu quero complementar, Cláudia, é o seguinte. Quando a gente enxerga lá os profissionais extremamente voando no Instagram, 10 milhões de seguidores, perfeito. Onde eles começaram? Lá do zero, óbvio. Só que a gente sente uma invejinha, né, gente? Todos nós, né? Isso é normal. E aí a gente, Deus, tira isso do meu coração rapidamente, né? A PNL é muito sobre isso também, o autoconhecimento também é muito sobre isso. Ah, eu tô aqui ainda. Ué, é uma invejinha do bem, mas é. Então, a gente arrancar isso do coração também faz muito parte do processo para a gente poder evoluir. Por quê? Quando a gente literalmente deixa de olhar para a grama do outro, a gente começa a focar no nosso crescimento e a gente avança. O que que eu quero dizer com isso? Mas, Paty, já tem tantos estomaterapeutas. Claro que tem. Mas você vai lá atender na Zona Norte? Você vai lá atender o público que esse profissional que já está posicionado está atendendo? Gente, existem milhões de pessoas no mundo, no Brasil. O que você faz? Você acredita que poderia favorecer os seus vizinhos para eles conhecerem quem você é, o que você oferece para poder atrair eles como primeiros clientes? Você acha que você vai dar conta de atender 100 pacientes? Você acredita que você vai dar conta de atender presencialmente os moradores lá de Alphaville? Se for online, sim. Não 100, mas sim. Mas começar a ter foco em ações de realidade, para daí sim a gente ter sustento, para a gente ter constância, para a gente poder ter expertise, para a gente poder ter um know-how naquilo que a gente está fazendo constantemente, todos os dias. Quantas veias precisamos pegar para poder posicionarmos como, cara, eu sou foda para pegar veia. O Cláudio, da UTI Neo. Caracas, é muito respeitado no hospital, mas é muito. Se eu não estou conseguindo uma veia, quem que eu vou chamar? É ele, é profissional referência. Mas quantas veias ele precisou pegar, tentar, estourar, passar perrengue, passar pela mãe e falar, não consegui, mas vou tentar. A criança está desidratada, e às vezes nem a desidratação é a nossa falta mesmo de expertise, né? Mas ter essa humildade para depois a gente bater no peito e falar, eu sou foda nisso. Por quê? Porque eu resisti a todos os processos, a todas as mudanças, a todas queixas, a todos os julgamentos, a mãe ali apontando o dedo na sua cara, falando que você não é bom. Isso já aconteceu comigo. Vezes- E às vezes, Paty, isso não é nem, vamos supor, o insucesso não significa que você deixou de ser bom ou nunca foi. Às vezes é a própria energia. Já aconteceu Também, inúmeras também, vezes levantar verdade. da cama, sair de casa para ir trabalhar, chegar no hospital e falar, gente, hoje não é dia de vocês me chamarem para funcionar um paciente porque eu não tô legal. Verdade, meu Entendeu? amigo. E aí, quando você consegue reconhecer isso em você, você Muda consegue tudo. criar essa energia e aí as coisas vão mudando, né? Essa energia e essa sensação, ela vai mudando conforme o decorrer do dia, entendeu? Isso, E, não entendi. desculpa, e educando o seu público. Sim, Isso é sim, muito, exatamente. muito, muito fantástico. Muito. Então, assim, eu acho que a energia, acho não, né? Para mim, a energia, ela também é uma reprogramação neurolinguística, né? É Ela também verdade. é NL, né? E é como você falou, ai, Cláudio, e ensinando o público, né? Porque muitas vezes, quando eu chegava na UTI, o povo falava, olha, tem um paciente que a gente tentou 10 vezes e não conseguiu, você vai conseguir. Gente, mas hoje eu não tô legal, não é o meu dia, não é o meu período, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir funcionar. Ah, mas você sabe usar ultrassom. Quantas e quantas vezes eu com ultrassom também não consegui pegar, né, funcionar um acesso. Mas nessa que eu tô lá com ultrassom, eu tô fazendo o quê? Tô ensinando o outro, olha, vai você.
Vamos posicionar o probe, vamos ver a posição do paciente, a posição do probe, e você vai. Então, assim, eu não estava bem, de energia eu não estava bem, mas eu estava conseguindo orientar o outro para que o outro fizesse. Então, Uau. assim, também na minha percepção, nunca li sobre isso, mas eu acredito que a energia também é uma PNL. Claro que sim, acredito também, fielmente, fielmente. Seu trabalho é incrível, Cláudio. Sua história também é incrível, sua Ah, resiliência nossa, também é isso. incrível. É nossa, exatamente. Cada um dentro da sua realidade, vivendo os seus processos, isso que a gente está vivendo aqui hoje é algo maravilhoso, né? De estarmos tendo essa troca onde um evolui, o outro também, outro tem insight, outro tem virada de chave, eu também te ouvindo, meu Deus do céu, isso é muito maravilhoso. E isso é o que enobrece a gente como pessoa e como profissional. Então, é muita gratidão de estar aqui conectada com vocês, onde todo mundo cresce junto, onde a gente desenvolve, onde a gente emana isso para o público que a gente atende. E, de certa forma, é um crescimento constante, né? Quanto aqui dentro, quanto lá fora. Mas aceitarmos, primeiramente, revisarmos a nós mesmos pelo processo. Ai, vivi o processo, tô bem melhor, tô curada, parei. Nós somos a média das 5 pessoas que ainda não amadureceram, que amamos, né? E isso tem total influência, porque também é energia. Então, tudo que você trouxe aqui, eu honro, eu respeito, eu concordo. E gratidão demais, 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 demais pela sua entrega, viu? E aí, Paty, eu estava pensando em fazer dois exercícios aqui, se você me permitir. Eu juro que é Claro. rápido. Simbora, nossa, não tô com pressa não, simbora. Olha, pessoal, quero que vocês pensem assim em três perguntas, né? Quem sou eu hoje profissionalmente? Ok? Uhum. Quem eu preciso me tornar para viver do que desejo? É para responder agora, Cláudio, ou não? Só para pensar. Não, não. Anota aí no caderninho de vocês. Ah, tá. Se quiser, eu repito. Pode falar. E a última, qual crença preciso abandonar para isso acontecer? Então, veja bem, uma pergunta está ligando à outra, né? Quem sou eu hoje profissionalmente? Quem eu preciso me tornar para viver do que desejo? E qual a crença preciso abandonar para isso acontecer? Essas três perguntas vocês vão responder a hora que vocês estiverem lá no quarto de vocês, deitados na cama, pensando na vida, porque eu deito para dormir e fico pensando no hoje e no amanhã, né? Então, assim, depois que todo mundo escrever, aí eu quero fazer uma dinâmica super rápida também, não demora não, 3, 4 minutinhos. Se todo mundo Maravilha. der ok, a gente prossegue, Beleza, eu creio. Ok, também. ok? Uhum. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês e Uhum. vai imaginar duas cenas. A primeira cena, continuar exatamente onde vocês estão hoje profissionalmente por mais 5 anos. A cena 2, né? Desenvolver um projeto próprio que cresce gradualmente e se torna fonte de realização e renda. Aí eu vou perguntar para vocês, emocionalmente, como que o cérebro de vocês reagiram a essas imagens? Olha, a primeira pergunta eu tô aqui, ó, séria e muda. Mas a segunda que você fez tocou profundamente meu coração, que foi impossível não soltar um sorriso largo com o olho fechado. Que incrível, Cláudio. Então, assim, vocês viram como que a PNL ela usa assim de subterfúgios quando a gente menos espera, né? Sim.
E a comunicação, nesse quesito, ela é tudo, né? Pode falar, Karina. O meu veio, associou a sonhos, né? Porque quando você para imaginar, você sonha e realmente o que a Patrícia falou, a reação é essa. É você, né, falar, eu posso. Aí é onde a gente trava e tem a dúvida, até quando? Né? Aí entra essa questão do empreendedorismo, né? Eu vou, eu não vou, né? E muitas vezes a nossa desculpa é, eu não tenho quem me apoie, né? E é onde a gente desiste, né? Eu falo muito para a Paty que eu praticamente, nos meus sonhos, se eu não me apoiasse, eu não sairia do lugar. Porque muitas vezes as experiências que a gente tem, a gente tem a crença de que para alguém avançar tem que ter alguém do lado para ficar lá fazendo a pessoa estimular, né? E eu, se eu fosse esperar esse estímulo, eu não sairia do lugar. Então, assim, é bem interessante essa parte de você reagir com um sorriso, parece que dá uma força, né? Reprogramação mental, né? De você pegar e falar, será? É, seria isso. Incrível. Perfeito, Eu incrível. vivi isso por longos anos, cá, esperando o reconhecimento do outro, mas isso não me paralisou, só me fez avançar, graças a Deus, né? Mas quanto por esperar pelo outro, mas foi culpa de fulano, por isso que eu não cresci. Não, calma, você não tinha tomada de consciência, né? Sim, sim, Para poder perceber que o quanto a nossa automotivação faz a gente acelerar muito mais do que a gente esperar uma simpatia do outro, um elogio do outro. Claro que isso é muito bom, tá? Isso é sim. muito bom, mas não é isso que vai nos limitar, fazer parar ou fazer até mesmo a gente crescer, né? Mas, Paty, isso vem desde lá, até da Claro, nossa claro, claro, vida mesmo. claro. Sim, sim, sim. Nossa, por que que você caiu? Ah, eu caí porque alguém estava girando o gira-gira, eu escorreguei, caí, machuquei o joelho, né? Uhum. Então, assim, a gente sempre colocava a culpa sem, justificava o Sim, nosso erro culpando sim, outra pessoa. E sim, demora, e é dolorido quando a gente assume, bota, joga no peito e fala assim, fui eu errei, eu caí, eu me machuquei, né? Aí exatamente. bem, eu me levantei, eu me curei, eu fui atrás, eu corri. Então, assim, de verdade, a gente precisa de apoio, mas não precisa de justificativa para poder seguir em frente e subir, Sim, né? apoio na muleta, né? E Sim, é bem com isso mesmo. certeza. E o mundo que a gente vivia também de superficialidade. Então, eu só enxergo aquilo que os meus olhos alcançam. Hoje não, né, gente? Então, hoje não. Independente de quais são as nossas religiões, né? Visualizar é enxergar além do que os olhos podem ver. O que nosso próprio Deus, né, está instalando dentro do nosso coração. Enfim, não sei se todos que estão aqui acreditam em Deus, mas é nele que eu acredito e pego o que faz sentido para você. Se é o universo, se é energia, enfim. Mas buscarmos fazer essa visualização que de fato é a gente sentir o que a gente não está vendo, é sentir ou visualizar aquilo que a gente está imaginando, buscando, viver. Nossa, isso de fechar os olhos, imagine você vivendo aquela vida que você deseja. Imagine comendo uma pizza agora, gente, só de imaginar. Ai, que delícia, não é verdade? Já não dá aquela sensação de prazer? E é isso que Sim, a gente busca, né? É isso que a gente busca o tempo todo. É prazer para nós e prazer para o outro, mas prazeres lícitos. E uma vida abundante é um prazer muito lícito. Bom, exato. meu amigo, quer finalizar aí? Mande. Bora, vamos lá. Eu acho que assim, esse nosso papo me trouxe como é que fala? Me trouxe um insight assim muito importante, né? Como o mundo moderno exige da gente, né? E o que ele exige? Então, eu acho que hoje construir uma autonomia é um dos maiores desafios, assim, e uma das maiores necessidades que a gente tem, né? De Sim, ser autônomos mesmo, de poder fazer acontecer, não ficar ali.
tão Na dependente. curta, horário para entrar, horário para sair. Olha, É, pode isso falar. que você está trazendo, Cláudio, está muito correlacionado com o que eu vivi, por exemplo, tá? Medo. A vida Sim. inteira com medo. Medo de ser mandada embora, medo de faltar dinheiro, medo de não ser aprovada, medo de não agradar, medo, né? E assim, de verdade, eu não acho que empreender hoje significa que nós tenhamos que abandonar tudo que nós vivemos até hoje, né? Exatamente, Eu tá fiz certíssimo. tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi. Eu acho que vem o desejo de obter outras coisas que o cérebro Sim, muitas vezes não consegue proporcionar, não proporciona, né? exatamente. Então, por exemplo, sair do CLT hoje para mim é muito mais do que dinheiro. Não é só o dinheiro. Lógico que a gente depende dele para muita coisa Ainda, ainda, mas ter aí uma presença de qualidade dentro de casa, eu acho que é muito além daquilo que o dinheiro pode comprar, né? Então, assim, eu gostaria de estar dentro de casa, trabalhando no modo empreendedor, mas tendo a minha flexibilidade de horário e poder cuidar da minha filha sem que outra pessoa faça isso, que hoje, uhum, né, é a realidade. Então, sim, assim, e de verdade, a mudança para um CNPJ, né, ela começa aí com muita maturidade. Você precisa ter maturidade, você precisa mudar a sua mentalidade, usar a PNL ao nosso favor para poder fazer a mudança de chave, virar essa chavinha assim, né? maravilhoso. Bom, completando, é isso mesmo, é a nossa autorresponsabilidade quanto aos resultados que a gente quer alcançar e não colocar o outro como, né? É Sim. culpa do outro, o outro não me ensinou direito, o outro não, é o quanto você está disposta mesmo a dar esses passos que o outro também vai estender uma mão, pode caminhar junto, enfim, mas a execução é nossa, o passo é nossa, a automotivação é nossa. Disciplina e a constância também são nossas. Hoje eu ouvi uma frase, num desses vídeos do TikTok, sabe aquele momento que você vai no banheiro e fala assim, ai, agora eu vou poder respirar? Vou fazer isso, porque senão eu não conseguiria Sim. ficar. E aí eu ouvi uma frase que eu até anotei, que eu achei muito bacana, eu vou ler para vocês. Você não muda de vida trocando de emprego, né? Você muda de vida trocando o programa mental. Então, assim, muitas vezes, quando, tirando por mim, né? Tô lá no hospital, Patrícia me conheceu, nós trabalhamos juntos aí, e a gente sabe que a, como que eu vou falar? O jeito, o gênio, sou genioso, sou chato, sou carrancudo, é parte. Antigamente, isso me trazia desconforto, né? Para mim. Hoje já não traz mais, mas porque eu levo isso de uma outra maneira. Só que a maneira que eu levo, ela desconforta os demais e não a mim. Então, assim, por quê? Por conta da bendita da comunicação. Não sei se vocês acompanham, eu acompanho o Big Brother Brasil. E o que me chama muito a atenção é que todo mundo mete o pau na bendita da Ana Paula, né? Coitada da Ana Paula Renault, quando ela sair de lá, ela vai ter que passar na Mata Amazônica para tirar toda a energia negativa que jogaram para cima dela. Mas a forma como ela se comunica é extraordinária, entendeu? Ela de verdade precisou, eu acho que ela fez uma imersão aí para poder participar do programa hoje. Então, assim, ela ataca sim, ela contra-ataca sim, só que ela usa dos recursos que as próprias pessoas dão a ela, entendeu? Uau, Então, assim, quando você começa a perceber tudo isso e a mudar a sua postura, você deixa as pessoas desconfortáveis mesmo sem querer. uau, que incrível. Eu não assisto mais por falta de tempo, mas eu sempre gostei
não pelos barracos, mas pelo comportamento das pessoas, onde a gente começa a analisar e extrair o que que funciona na nossa vida, o que que não funciona, trazendo percepções reais e maduras por conta do estado emocional, por conta do estado crítico, por conta do estado de estresse. E isso, gente, é um jogo? Claro que é um jogo, mas é um jogo de vida real. Jogo de vida real. Não é uma brincadeirinha e não é pelo dinheiro. É o quanto você suporta viver o processo. É o processo. Exato. Eu acho que ali eu discordo um pouquinho de você. Eu acho que é pelo dinheiro, Não, não, não. né? Sim, sim, sim. Lá. Mas quando a gente A traz para gente que tá do lado de cá, tá. entende? É, Do quem lado tá lá é dinheiro total, com certeza. consegue extrair coisas assim boas, entendeu? Sim, Só que você tem que assistir com olhar crítico, com olhar de analista sim, de comportamento mesmo, que comportamento humano a gente estuda e fica estudando pelo menos na nossa profissão o tempo inteiro, né? sim, 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 sim. Quando você começa a mudar o seu comportamento, começa a mudar a sua comunicação, a sua oratória, entendeu? Você já reprograma seu cérebro, né? A PNL tá ali, latente, ó. Coisas fluem melhor, né, meu amigo? As coisas fluem, exatamente. Né? Que aula foi essa, Brasil? Muito bom. Queridos, alguma pergunta? Agora é o momento. Bora preparar para poder tirar uma foto maravilhosa. Nossa, Cláudia, que delícia essa conexão, meu amigo. Você acredita que eu estava sentindo falta disso, de olhar, sabe? Isso é muito bom. Lá no Instagram também é legal, só que a gente não olha, né? Só no Não, não olha. E isso é muito legal, porque essa questão do movimento a gente só fica, facilita quando a gente está aqui. Uhum. É maravilhoso. Gretchen, consegue abrir, amiga? A Jaque não consegue, tá tudo bem, quem não consegue, mas quem consegue, né? Simbora para a gente poder tirar uma foto maravilhosa. E mais uma vez, muita gratidão. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Mas muita gratidão, meu amigo, de verdade. Aprendi muito com você aqui agora. Acredito que todos nós que estamos aqui abertos aprendemos também, cada um tendo ali os seus insights, ressignificando algumas coisas, enxergando a necessidade de transformação. E com certeza eu vou fazer essas perguntas, né, como uma autorreflexão e responder para mim mesmo ali no meu momento, no meu cantinho. Isso traz clareza, né, para o nosso Sim. momento, sobre quem somos. Gratidão demais, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Hum. Vivi, consegue abrir? Cinder! Ai, como eu amo Cinder, maravilhoso. É, a Stephanie, maravilha. Bora tirar uma fotinho? Um, dois, três e. Aí, Oi? maravilha. Foi. Maravilha, queridos. Gratidão demais pelo tempinho de vocês, pela nossa troca, que a gente possa fazer isso muito mais vezes. Ó, um super beijo no coração de vocês, viu? Bom descanso. Obrigada, Tchau. você também. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijoquinhos. Gratidão.